Olá, tudo bom? Eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje eu vou falar sobre os elementos internos e externos à língua segundo Ferdinand de Saussure. Também vou, ao longo da minha fala, colocar uma perspectiva da análise do discurso pechetiana sobre esses elementos internos e externos. Antes de tudo, eu digo, aqui na descrição tem o canal do Telegram do Colunas Tortas. Vá até a descrição e se inscreva no canal do Telegram. Se inscreva também aqui no canal do YouTube. Lá no canal do Telegram você vai ficar a par de todas as atualizações do Colunas Tortas. E também no canal do Telegram, todo dia a gente publica uma notícia, um texto, uma tese, um artigo diferente e interessante que tem a ver com autores pós-estruturalistas ou com a situação acadêmica do Brasil. Para falar sobre os elementos internos e externos da língua, a primeira coisa é compreender que quando Saussure faz o corte entre a língua e a fala, ele coloca em jogo dois tipos de linguística. Uma linguística que é interna e uma linguística que é externa. Uma linguística que tem muito mais a ver com o sistema da língua e com seus elementos internos, e uma linguística que tem muito mais a ver com a fala e que como ela pode ser alterada em diferentes lugares, diferentes locais, diferentes momentos. O papel da linguística externa parece ser um pouco menor que o da linguística interna. No fundo, Saussure só não trabalhou tanto com a linguística externa. Mas fica em jogo para a linguística externa, vai dizer Saussure, a necessidade de observar as relações etnológicas com a língua, que seria meio que a história do que é uma civilização com a sua própria língua, o desenvolvimento de um povo com a sua língua e como que isso altera a língua por sua vez. E também entender as relações da língua com a história política. Entender como os diferentes momentos e movimentos políticos podem alterar a história de uma língua, o seu desenvolvimento, o seu desencadeamento. Isso tanto na fala como na escrita também. A linguística externa não é meramente um aspecto da fala. A linguística externa ela é um aspecto que envolve a própria língua. O grande ponto aqui é que não se trata de observar o sistema interno da língua, mas sim de observar aquilo que está fora desse sistema e que o afeta estando fora. Existe também a relação que a própria língua pode ter com as instituições sociais, com a escola, com a medicina, com a igreja, por exemplo. E junto com isso também as relações que o próprio meio geográfico pode ter com a língua. E é muito interessante, e essa citação que eu vou fazer do Saussure já coloca como que ele entende a linguística interna e a externa e as possibilidades de se afetar, né? Uma afetar a outra. Abre aspas. Sem dúvida é neste ponto que a distinção entre ela e a linguística interna, entre a linguística externa e a interna, parece mais paradoxal. De tal modo, o fenômeno geográfico está intimamente associado à existência de qualquer língua. Entretanto, na realidade, ele não afeta o organismo interno do idioma. O aspecto geográfico, no fundo, ele vai dar conta de uma maneira específica de se lidar com a língua, mas ele não vai afetar as regras da língua, o sistema da língua, vai dizer Saussure. O estudo, assim, dos fenômenos linguísticos não necessariamente vai fazer diferença para o entendimento do próprio organismo interno que a língua tem, ou seja, do seu próprio sistema, das relações internas dela própria. Daqui você pode entender a importância que Saussure dava para o estudo da linguística interna mais do que da externa. E eu cito novamente Saussure para se compreender as diferenças entre linguística interna e externa e como que elas se relacionam no exemplo que o próprio Saussure dá a respeito do jogo de xadrez. Abre aspas. O fato dele ter passado da Pérsia para a Europa é de ordem externa. Interno, ao contrário, é tudo quanto concerne ao sistema e às regras. Se eu substituir as peças de madeira por peças de marfim, a troca será indiferente para o sistema. Mas se eu reduzir ou aumentar o número de peças, essa mudança atingirá profundamente a gramática do jogo. Compreendem aqui? O grande ponto da linguística interna é que seria na linguística interna, que a gente conseguiria observar, de certa maneira, uma alma da língua. A sua estrutura. A perspectiva da análise do discurso coloca em jogo os elementos externos como elementos super importantes. Por quê? Porque as instituições sociais fazem toda a diferença na discursividade.
É necessário compreender que, para análise do discurso, o que está em jogo aqui é um cruzamento entre materialismo histórico, um cruzamento entre a linguística estrutural e um cruzamento com a teoria do discurso. E aí a gente tem o marxismo, a gente tem a linguística do Saussure colocada em jogo, e a gente tem uma teoria dos discursos que essa é propriamente pechetiana. Tudo isso cruzado por um sujeito da psicanálise que atua de um jeito mais forte ou menos forte nas análises ao longo da obra de Michel Pechet. O ponto aqui é que esses momentos onde se pode observar a discursividade são momentos em que a teoria da história está sempre colocada em jogo, o materialismo histórico está sempre colocado em jogo, o elemento externo à língua está sempre colocado em jogo. É evidente que nesse caso não se trata de uma análise da língua própria, né? Mas de uma análise da discursividade, do discurso. E aí a gente tem coisas diferentes em jogo. A gente tem, na verdade, a prática do discurso colocada para análise, e não a língua no seu sistema e nas suas virtuais possibilidades. A gente está falando de possibilidade prática e, de certa forma, de pré-determinações discursivas. A gente não está mais falando só dos elementos da língua ou das regras que geram elementos para a língua virtualmente poder ser utilizada. Vale dizer que para o Saussure, a fala ela é algo meio que individual. O indivíduo se apropria da língua e fala o que quer como quer. É aqui que entra a noção da discursividade, justamente para fazer desse indivíduo, de certa forma, livre, sair do jogo e entrar em jogo a discursividade e um sujeito que é fabricado pelo discurso, que é um sujeito do discurso. E o elemento histórico, o elemento externo à língua, ele é justamente aquilo que vai retirar essa virtualidade de se criar um número quase infinito de frases com os diferentes elementos da língua. É a discursividade, é o discurso que, como elemento teórico, né, que vai trazer pra gente a delimitação do que é dito, do que pode ser dito, do que de fato pode ser dito. É justamente o discurso que vai trazer pra gente uma perspectiva de que o dizer talvez seja algo muito mais raro do que a gente pensa. Talvez aquilo que de fato pode ser dito está num número muito menor do que o que a gente acha que está, do que o que a gente pensa. Muito obrigado, eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas novamente. Se inscreva aqui no canal do YouTube, dê um like, vá até a descrição, entre no nosso grupo no Telegram, receba nossas atualizações e até a próxima!